O que os extraterrestres querem fundamentalmente nos ensinar é viver pela fraternidade. Nós espíritas dizemos, fora da caridade não há salvação. Os extraterrestres dizem, fora da fraternidade não há salvação. Enquanto nós não compreendermos que fazemos parte de um macro-organismo chamado Terra, de que a dor dos nossos irmãos, sejam eles minerais, vegetais, animais ou minerais, é a nossa própria dor, que nós estamos ligados por uma grade energética que envolve o planeta e a cada um de nós que aqui vive, nós não conseguiremos paz e não atingiremos a felicidade, que é para isso que a gente foi criado, porque Deus é felicidade. Então, para que a gente volte a sentir Deus dentro de nós, é preciso que nós compreendamos, temos que ser fraternos. E esse é o grande ensejo dos extraterrestres. Quando você fala para um extraterrestre se ele acredita em Deus, eles chamam de fonte criadora. Então eles dizem assim, a fonte criadora está presente em cada subpartícula atômica de todos os átomos que existem. Então a fonte criadora está presente nas partículas do Sol, como está presente nas partículas do vírus. Qual é a diferença? O quantum energético, quanta energia cada um desses seres tem. E aí eles dizem, a fonte criadora está presente em cada quark nosso. E nós somos reflexos individualizados dessa fonte criadora. E, portanto, somos todos um. Esse é o ensejo, que nós compreendamos essa máxima e assim como Jesus nos ensinou e ensinou a eles também, por ela vivamos. Gevaer, dentro desta linha das naves interplanetárias, seja de outros planetas, e nós aqui na Terra, com essa ebulição que está acontecendo em todo o mundo, eu vou ao extremo, tá? Eu vou até o extremo. O extremo de novamente nós termos uma hecatombe atômica. Então, perto disso, né? Perto disso. Então, você acha que na iminência de algo assim, os extraterrestres interviriam de alguma forma? O que vocês, ufólogos, têm sobre isso? Olha, Nelson, existe uma grande quantidade de civilizações nos visitando. Algumas de maneira mais contínua, repetida, outros mais espaçadamente. Mas entre essas sociedades existe um pequeno grupo, não sei se tão pequeno assim, mas um grupo que tem elevada preocupação com a nossa possibilidade de autoextermínio. Isso tem sido demonstrado em inúmeras circunstâncias, desde que nós demos o passo crucial na possibilidade do autoextermínio, que foi a descoberta da energia nuclear. Quando e isso foi ato contínuo, descobrimos a energia nuclear e a primeira coisa que fizemos é vamos empregar isso aí numa bomba. A partir desse momento, e no momento em que se explodiram as primeiras bombas atômicas nos desertos do sul dos Estados Unidos, como testes, essas naves que vinham mais raramente, espaçadamente, começaram a vir em grande quantidade. E nos passos seguintes do desenvolvimento de uma estratégia bélica dos governos, eles demonstraram inúmeras vezes a sua preocupação. Não só fisicamente, ou seja, aparecendo sobre bases de mísseis nucleares e desativando os mísseis, como também em circunstâncias em que pessoas foram levadas para dentro de naves, abduzidas, e lá dentro receberam essas pessoas, seres humanos como nós, gente até inclusive do Brasil, receberam essas pessoas informações de que esses seres estão preocupados com o nosso autoextermínio e estariam dispostos a intervir caso isso aconteça. No entanto, nós tivemos Hiroshima e Nagasaki. E isso foi, assim, alguns meses depois, um ano no máximo depois, das primeiras explosões nucleares. Quer dizer, eles talvez já tivessem a preocupação, mas não tivessem ainda as condições de frear esse tipo de circunstância. Isso aconteceu. Mas hoje é possível que eles tenham se preparado para impedir que o ser humano faça aquilo que todos nós tememos, que é alguém apertar um botão vermelho. Nós nunca tivemos mais perto disso nos últimos anos do que agora, que nós temos visto aquele insano ditador coreano, um adolescente praticamente, por capricho, por insanidade, desafiando os Estados Unidos, que hoje tem à frente
um cidadão igualmente caprichoso e complicado, cuja sanidade também se questiona muito, principalmente os americanos. Então nós estamos a um passo dessa deflagração. E se isso acabar acontecendo, Deus nos livre dessa tragédia, desse mal, nós não vamos ter a quem recorrer, nós não vamos ter ajuda de ninguém, senão daqueles que detêm uma tecnologia muito mais elevada do que a nossa, que poderiam, em tese, ou impedir que isso ocorra, ou diminuir os efeitos que a ocorrência disso, se acontecer, causaria em escala global. Porque ainda que a guerra aconteça e seja localizada, algumas bombas atômicas sejam disparadas, o planeta inteiro vai ser contaminado com material radioativo, e isso terá consequências danosas por várias gerações. Porque as bombas de hoje não são, assim, não tem nada mais a ver com as bombas de Hiroshima e Nagasaki. Elas têm um poder até de mais de 1000 vezes a sua capacidade destrutiva. Então nós estamos diante de coisa realmente muito séria. Isso quer dizer então que a tendência será para ter uma intervenção. Eu me faço essa questão, eu me faço essa pergunta, Nelson, eu não tenho a resposta. Eu tenho a expectativa de que haja intervenção. A intervenção pode não ser naquele sentido de as naves chegarem e pifarem os equipamentos nucleares. A intervenção pode ser, de repente, na cabeça das pessoas que estão diante desse processo, as pessoas que vão monitorar os radares, os sistemas e apertar os botões. Talvez essa intervenção desses nossos visitantes seja mais íntima, mais subliminar, mais dentro da nossa sociedade, e em especial das pessoas diretamente envolvidas nesta possibilidade. Mas são questões que nós vamos ter que conhecer. O que eu posso te dizer e te assegurar com certeza, porque essas são informações que nós tivemos a partir de testemunhas oculares, altamente qualificadas, militares que trabalharam para a Força Aérea Americana em campos de lançamento de mísseis nos Estados Unidos, em especial no norte dos Estados Unidos, em Montana. Entre eles o capitão Robert Salas, que já veio ao Brasil várias vezes fazer palestras para nós. Ele, como responsável da manutenção e da guarda daquele sistema de mísseis, são mísseis enterrados em silos por campos enormes, dezenas de mísseis que atendem a um comando. O comando de apertar o botão, os mísseis partem para a Rússia. Isso foi instalado na era da Guerra Fria. E os russos fizeram o mesmo. E lá os militares, que também comandam, controlam, gerenciam, zelam por aquelas instalações, falaram o mesmo. Naves apareciam sobre as instalações nucleares e simplesmente danificavam os circuitos eletrônicos das máquinas, descodificavam as sequências de lançamento, impedindo que elas acontecessem. Então eles deram uma demonstração de que podemos intervir. Inclusive, Nelson, há circunstâncias, até mesmo gravadas, de mísseis sendo lançados para testes, desarmados, sem ogivas, que em dado momento, em dada altitude, uma nave chega e neutraliza o míssil. O míssil, pimba, cai para o lado, a nave vai embora. Está filmado isso aí, né? Hoje as pessoas podem ter acesso a essa informação. Nós temos, inclusive, na revista UFO, um documentário que trata disso, né? Então, é o Destino Terra 1 e 2. Essas coisas são todas, assim, coisas novas, assim, para nós, no sentido de que agora, em que a nossa geração está vendo algo de extrema gravidade acontecer, embora a mídia esteja manipulando para diminuir a informação mais avassaladora, nós estamos na iminência de ver algo que vai nos causar um profundo impacto para sempre.